E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós paramos na aula de Windows, vocês fizeram os exercícios, né, nas configurações básicas de Windows, vocês fizeram os exercícios e agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina. Próximo conteúdo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar lá no portal, né? Aí nós temos aqui, ó, a apostila de informática parte 2. Então vocês vão baixar ela lá na área de aluno de vocês, né? Vocês têm lá, então, no portal, vocês têm a apostila de informática parte 2. Então vocês vão baixar ela, né, para dar continuidade à nossa disciplina. A parte 1 nós finalizamos ela e no final dela teria aqueles exercícios e vocês fizeram eles. E agora vamos dar continuidade à parte 2. Então baixa a apostila parte 2 para vocês terem aí a apostila também. E junto com a nossa videoaula, né, vocês conseguirem dar andamento. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, como essa aula está sendo gravada, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar online na hora da aula, né, na hora da aula de vocês. Então vocês podem estar fazendo as perguntas, né, sobre essa videoaula que eu estou gravando aqui, que eu vou estar respondendo no horário da aula de vocês, correto? Bom, então depois que vocês baixarem a apostila, vocês podem estar abrindo ela aí no celular ou no próprio computador mesmo para a gente dar sequência à nossa disciplina. Bom, próximo conteúdo é o Microsoft Excel. O Excel, faz parte do pacote Office, ele é das planilhas mais utilizadas no mundo, né? Já vem faz parte do pacote, né? Quando você instala o pacote da Microsoft, pacote Office, já temos lá, né? Word, Excel, PowerPoint. O Excel então faz parte desse pacote. O Excel então ele é uma planilha eletrônica, onde a gente pode, né, fazer gráficos, fazer cálculos. Então nós veremos alguns cálculos, né, algumas fórmulas que nós iremos aprender dentro do Excel. Bom, o primeiro passo é a gente saber, né, como que o Excel funciona. Então vamos lá, vou fechar aqui a apostila, vou deixar ela aqui na minha outra tela. Então eu vou acompanhando aqui para poder passar para vocês. Então vamos lá, ó. A primeira parte aqui é abrir o Excel, né? Lembrando lá que o Excel, para você achar o Excel no seu computador, você, né, no caso do Windows 10, né, que é o que nós estamos aprendendo, você pode vir aqui e procurar ele aqui, ou se não já começar a digitar, né, EXC, ele vai aparecer, ó, Microsoft Excel é o 2010 que nós estamos aprendendo, né? Então ele vai abrir aqui, ó. Bom, aqui nós temos, né, na nossa tela aqui, vocês estão verificando, nós temos aqui a parte aqui em cima, ó, essa aqui é onde está escrito pasta 1, Microsoft Excel, né? Nós temos aqui uma barra. Essa barra é chamada de barra de título. Então por que barra de título? Porque é para cá que vai o título do documento. Então aqui nós temos aqui, está escrito pasta 1 Microsoft Excel. Então essa barra azul é chamada de barra de título. Se eu salvo esse documento com qualquer nome, o nome vem para cá. Então vem o título do meu documento, vem para cá. Então é para cá que vem o nome do título, é por isso que aqui chama barra de título. Então nós temos aqui, ó, uma barrinha pequena chamada barra de acesso rápido. Então aqui nós temos algumas opções, né, de menu rápido que a gente pode salvar, né, voltar alguma coisa que qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente tem a opção de voltar ou refazer alguma coisa que nós fizemos, né? Aqui, ó, onde está escrito arquivo, página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão e exibição. Aqui essa parte aqui é chamado de barra de menus. Então aqui nós temos a barra de menus. Já vimos lá, né, quando nós abrimos um WordPad, eu mostrei para vocês, né? Claro lá no WordPad é bem menor o menu, né? Tinha só 3 menus, mas aqui nós temos mais opções, né, de menus. Então cada um desse daqui é um menu
Então, quando a gente clica, ele muda aqui as opções, né, deste menu, né? Então, é aqui, essa barrinha é chamada de barra de menus, certo? Aqui no arquivo, quando eu clico nele, ele abre um submenu aqui para mim, eu tenho outras opções. Nós vamos passar aqui, né, nas opções desse menu para eu mostrar para vocês, né, e depois nós vamos verificar, né, as ferramentas aqui desses menus. Essas ferramentas aqui, nós vamos ver, nós iremos ver as mais importantes, né, para que cada ferramenta, para que serve cada ferramenta interagindo com o Excel. E depois veremos algumas fórmulas importantes que o Excel nos traz, né. Bom, então aqui depois da barra de menus, que ele aparece aqui para mim? Essa barra maior é chamada de opções do menu selecionado ou grupo de opções. Por que grupo de opções? Porque eu tenho aqui grupos, ó, grupos de opções. Eu tenho aqui um grupo da área de transferência, eu tenho aqui um grupo da área fonte, eu tenho aqui um grupo de alinhamentos. Então, quando eu clico aqui, ó, no menu inserir, ele aparece para mim os grupos de opções, né? Então, ou também ele é chamado de opções do menu selecionado. Por que opções do menu selecionado? Eu selecionei o menu layout da página, ele apareceu para mim as opções do menu layout da página. Eu selecionei o menu dados, ele apareceu para mim as opções do menu dados. Então eu tenho aqui, né, além do meu menu, quando eu clico no meu menu, eu tenho aqui as opções do menu selecionado. É também chamado de grupo de opções ou também, né, barra de ferramentas, porque eu tenho aqui também, ó, as ferramentas. Então qualquer um desses nomes ele pode ser chamado. Então barra de ferramentas, porque eu tenho aqui as ferramentas. Pode ser chamado de opções do menu selecionado, porque quando eu seleciono o menu ele aparece essas opções. E pode também ser chamado de grupo de opções, porque ele aparece para mim em grupos, né? Grupos de opções, certo? Depois a gente vai estar vendo cada grupo desses. Bom, o Excel, ele tem aqui, ó, uma outra barra chamada de barra de formas. Onde tem esse FX aqui, ó, essa opção aqui é onde ele mostra a fórmula, né? Aqui né, é chamado de célula, mas eu já vou falar daqui a pouco sobre essa célula, né? Mas aqui nessa opção aqui, ó, quando eu passo o mouse, ele traz para mim, ó, barra de fórmula. Por que barra de fórmula? Porque é aqui que ele mostra a fórmula que eu digitei aqui. Aqui eu digito, né, qualquer fórmula, ele traz o resultado aqui na célula, mas aqui, mesmo que eu clico na célula, aqui na célula ele não vai mostrar a fórmula, mas aqui na barra de fórmula ele continua mostrando a fórmula que foi utilizado, certo? Aqui eu tenho, ó, a caixa de nome. O que é essa caixa de nome? O Excel ele trabalha com colunas e linhas. Então eu tenho aqui, ó, coluna, né? Eu tenho aqui, ó, coluna F, coluna G, coluna H. E tenho aqui, ó, linha 2, linha 6, linha 9. Então eu tenho aqui as linhas, né? Ó, linhas e colunas. E quando ao encontro, né, dessa coluna com a linha ou a linha com a coluna, ele forma uma célula. Então cada retângulo desse aqui, ele pode até virar um quadrado, ó. Eu posso fazer ele virar um quadrado, ó. Ele vira, né, pode ficar maior. Então cada item deste daqui, ó, né, vamos chamar isso aqui de um retângulo, né, no jeito que ele vem por padrão. Cada retângulo desse daqui é chamado de célula. Então o que seria uma célula? A célula seria o encontro, né, quando encontra a linha com a coluna ou a coluna com a linha, ele forma a célula. Então a célula do Excel é o encontro da linha com a coluna ou da coluna com a linha. Então ele fez esse encontro, ele traz uma célula. Então, ó, cliquei aqui, fez o encontro, ele traz uma célula. É a célula, no caso aqui eu tenho aqui a célula coluna K, linha 8. E onde ele mostra? Aqui, ó, na caixa de nome. Então cliquei aqui, ele mostrou que eu estou na coluna G, linha 8. Cliquei aqui, eu estou na coluna J, linha 8. Cliquei aqui, estou na coluna H, linha 3. Então aqui fez o encontro da coluna com a linha, ele formou a célula, certo?
Então, só para mostrar aqui a barra de fórmulas, quando eu digito uma fórmula aqui, ó, digitei aqui, ó, igual, depois eu vou explicar mais para frente também, que tem que ser digitado uma fórmula, tem que ter o igual, mas só para vocês verem aqui, ó, se eu digito aqui, ó, 3 mais 3, eu digitei uma fórmula aqui, 3 mais 3 vai dar 6. Então, aqui na célula, quando eu apertei Enter, ele mostrou 6 na célula aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, a célula está trazendo o resultado 6. Mas aqui na barra da fórmula, ó, barra de fórmula, ele traz o que? A fórmula. Então, a fórmula que eu utilizei foi a fórmula de somatória, né? Para somando 3 mais 3. Mas na célula, ele traz o resultado, ó, o resultado 6. Então, para eu fazer qualquer fórmula aqui, ou qualquer... de repente, utilizar uma função pronta, eu preciso utilizar o sinal de igual. Mas isso eu vou explicar depois, na hora que eu falar de cada um dos sinais necessários para poder fazer uma operação, certo? Ou até mesmo uma função ou uma fórmula. E aí nós veremos isso mais para frente. Mas aqui, por enquanto, só para vocês saberem que quando eu, aqui na barra de fórmula, ele mostra a fórmula e aqui na célula ele mostra o resultado, certo? Bom, aqui, ó, nós veremos que nós temos aqui, ó, então nós temos aqui a nossa célula. E o que acontece? O conjunto, né, todas essas células juntas, todas elas juntas, forma a planilha. Então o que é uma planilha? É o conjunto das células. Célula é o encontro da linha com a coluna e a planilha é o conjunto dessas células. Todas essas células juntas formam a planilha, certo? Nós temos aqui, ó, plan 1, plan 2, plan 3, que seria, né, cada um desse uma planilha. Ó. Plan 1, vou lá para plan 2, eu estou em outra planilha. Plan 3 estaria em outra planilha. Posso ir adicionando aqui, ó, quantas planilhas necessárias eu precisar. Posso renomear essa planilha, por exemplo, posso trabalhar aqui com planilhas de meses, chamar essa planilha de janeiro, essa de fevereiro, março. Então, posso trabalhar com planilhas, né, com números, aí depende. Se eu posso, para renomear isso aqui, eu posso dar 2 cliques, eu consigo dar o nome que eu quiser. Posso dar um botão direito aqui e tem a opção renomear também. Então aqui eu posso, né, colocar a quantidade de planilhas necessárias que eu for usar. Posso movimentar essas planilhas para onde eu quiser. Ó, plan 6 veio para cá, plan 6 pode, né, voltar para o lugar dela. Aí fica a critério de vocês trabalhar com as planilhas aqui. Mas estamos na planilha 1, trabalhando com a planilha 1. O que eu faço aqui, eu posso interagir com as outras planilhas, né? Linkar uma planilha com outra. Vou ensinar isso vocês também, né? Como que, né, interliga, né? Utiliza, né, no caso, as contas, né, ou as funções, ou a parte de fórmulas de outras planilhas, interligar uma planilha com outra, então a gente consegue fazer isso. E aqui, ó, para vocês observarem, nós temos aqui as linhas e as colunas, nós temos uma infinidade de linhas. Então, por exemplo, eu quero ir lá para a última linha, para ver quantas linhas eu posso utilizar. Eu aperto aqui a tecla END, e setinha para baixo, eu vou lá na última linha. Então eu tenho aqui, ó, 1.048.576 linhas para eu utilizar dentro dessa planilha 1. Cada planilha vai ter essa quantidade de linhas. E tenho aqui também, ó, se eu for END setinha para a direita, eu vou lá para a última coluna. Quantas colunas eu tenho? 16.300 e alguma coisa, para ser mais exato, 16.384 colunas. Certo? E cada célula dessa daqui, ó, cada célula eu consigo digitar 32.000 caracteres. Então, cada célula eu consigo digitar 32.000 caracteres. Então, gente, é uma infinidade de linhas e colunas e caracteres que eu posso utilizar dentro de uma planilha, que para usar isso tudo é muito difícil, né? Então, voltei aqui para quem foi, né, lá para END setinha para baixo, END setinha direito, foi lá para a última coluna e para a última linha. Para voltar END setinha para a esquerda, ele foi lá para a primeira coluna, END setinha para cima, ele volta. END é uma tecla, gente, do próprio teclado, uma tecla chamada END. Ela fica em cima das teclas direcionais, né, setinha para cima, setinha para baixo, direita e esquerda. Então, em cima dessas setas tem lá algumas funçõezinhas que o teclado traz, que é o insert, o home, page up, delete. Então fica próximo ao delete ali, do lado do delete
do delete, nós temos a tecla End. Então, quando você aperta L setinha para baixo, ele vai lá para o final. Tecla End, setinha para a direita, ele vai lá para o final da última coluna. E para voltar, a mesma coisa, certo? Só que teclas ao contrário. Bom, dando continuidade aqui nos nossos nomes, nós temos aqui, ó, então, uma barra, né, onde está escrito esse pronto aqui, é uma barra chamada barra de status. Nessa barra, nós temos aqui, ó, uma barrinha de visualização, onde eu posso aumentar ou diminuir o zoom, né, da minha tela. Caso estiver muito pequeno aqui, ó, eu posso aumentar esse zoom aqui, ó. Então, ó, aumento, né, vai ficar maior, ou eu posso também diminuir, né, reduzir esse zoom aqui. Então, aumento, diminuo isso, certo? Aí fica a critério de cada um. Vou deixar maior aqui, porque caso a gente for digitar alguma coisa, fica melhor para vocês visualizarem, né? E aí, quando eu aumento esse zoom, isso daqui não significa que essa letra vai ficar nesse tamanho na hora da impressão, né? Tamanho de fonte, de letra, fica nessa opção que a gente vai ver mais à frente quando a gente começar a trabalhar com as ferramentas, certo? Bom, a próxima coisa que eu quero explicar para vocês são a simbologia que nós utilizamos com o Excel, né? No caso, quais são os símbolos para cada função, para cada fórmula que eu for utilizar. Então nós temos aqui, eu vou abrir aqui o Word, que eu acho melhor para poder mostrar para vocês. Então nós temos aqui, ó, igual, temos aqui o sinal de mais, o sinal de menos, temos aqui o arroba, temos aqui o asterisco, temos aqui a barra e temos aqui o chapeuzinho do vovô, né? Chamado chapeuzinho do vovô, que na verdade ele vai ser o de exponenciação. Bom, então eu tenho aqui, ó, alguns símbolos que são utilizados dentro do Excel, né? Então aqui eu tenho um sinal de igual. Para que serve esse sinal de igual? Dentro do Excel, eu trouxe aqui para o Word, gente, só para ficar melhor para mostrar para vocês. Porque para digitar aqui dentro do Excel fica ruim. Aqui é bom para a gente fazer fórmulas, né? De repente fazer uma planilha, e fica legal para a gente digitar. E de repente o que eu ponho aqui, ele pode trazer erro. Se eu ponho um comando, né, sem ser o que ele necessita, então ele pode trazer algum erro. Então aqui no Word fica melhor para eu mostrar para vocês os símbolos. Então dentro do Excel, para eu fazer qualquer fórmula, se eu quero trazer qualquer cálculo, né, fazer uma função, eu preciso utilizar o sinal de igual antes. Tem que ser antes de qualquer fórmula. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma soma dentro do Excel, eu vou utilizar o sinal de igual. Então, vamos lá no Excel, ó, voltei no Excel, qualquer lugar aqui, ó. Então, eu quero, por exemplo, fazer 2 mais 2. Se eu colocar aqui, ó, só aqui, ó, venho aqui e já começo a digitar, ó, 2 mais 2. E aperto o Enter, ele não vai acontecer nada. Ele vai ficar, né, como se fosse um texto isso para mim, né? Porque aqui ele não considera isso como se fosse uma fórmula. Ele considera isso aqui como se fosse um texto. Eu nem consigo utilizar isso, né, como números para poder trazer outras fórmulas. Isso aqui ele encara como se fosse um texto mesmo. Então, para que eu faça com que isso funcione como um resultado, né, como uma fórmula, eu preciso colocar o igual antes. Então, tem que ser antes. Se eu colocar assim, ó, 2 mais 2 igual, ele também não vai fazer. Ele vai considerar isso como se fosse um texto normal. Então, para que isso funcione, eu tenho que colocar igual, sem espaço nenhum, não posso dar espaço, porque senão ele vai trazer erro. Então, eu coloco o sinal de igual e coloco 2 mais 2. E quando eu apertar Enter, ele vai trazer o 4 para mim, ele vai fazer esse cálculo para mim. Então, o Excel ele trabalha como se fosse uma calculadora. Eu posso utilizar o sinal de mais, que é o de adição, posso usar aqui, ó, o sinal de mais, que é o de adição, o sinal de menos, que é o de subtração, né, o tracinho é subtração.
No caso, o sinal de multiplicação é o asterisco, né? E não o vezes, o x, né? Ó, não é o x, né? Talvez você pode achar que é o x, mas não é. O sinal de multiplicação é o asterisco no teclado, então eu vou usar o asterisco quando eu quiser multiplicar. E também eu tenho aqui o sinal de divisão. Daqui a pouco eu falo para vocês do exponenciação, que é para colocar um número elevado. Então a gente usa esse daqui. Mas aqui, ó, então nós temos as quatro operações, ó. Deixa eu colocar esse aqui mais para baixo também, porque aí eu uso esses dois para falar para vocês depois para que serve. Bom, então aqui, ó, eu tenho o sinal de igual que eu preciso colocar ele sempre quando eu for fazer uma operação de mais, de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. Então eu tenho aqui, ó, o sinal. Opa, tem aqui, ó, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, e esse aqui o igual seria para fazer qualquer função ou fórmula. Função ou fórmula. Então, caso eu queira, né, fazer qualquer função ou fórmula, eu preciso utilizar o sinal de igual antes. Se eu quero fazer uma adição, eu vou colocar o sinalzinho de mais. Se eu quero fazer uma subtração, eu vou colocar o sinalzinho de menos. Se eu quero fazer uma multiplicação, eu vou usar o sinal de asterisco. Se eu quero fazer uma divisão, eu vou utilizar o sinal de essa barrinha aqui, ó. E aí o que acontece, gente? O que vocês precisam também saber? O Excel, ele trabalha como, né, na matemática do nosso dia a dia também, né? Ele olha para as prioridades. Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, então vamos lá, vamos fazer outra conta aqui, ó, igual 2 mais 2 vezes 3 menos 1 dividido, menos 1 não, menos 2 dividido por 2. Então, o que acontece? Se eu for fazer essa conta aqui, ó, eu poderia fazer assim, né? 2 mais 2 igual a 4, 4 vezes 3, né? 3 vezes 4, 12, menos 2, 10, dividido por 2 dá 5. Esse resultado, do jeito que eu fiz a conta aqui, estaria errado, né? Se eu fosse fazer, né, na calculadora, estaria errado. Por quê? Porque existem as prioridades, né, das operações. No caso, as prioridades são, né? Temos lá, né, as prioridades da multiplicação e divisão primeiro, para depois a gente somar e subtrair, né? Então nós temos lá. Então o que ele vai fazer aqui primeiro? Primeiro ele vai fazer, como não tem nenhum parênteses aqui, ó, nenhuma chave, nenhum colchete, porque parênteses também tem prioridade. Parênteses tem mais prioridade do que uma multiplicação, uma divisão ou qualquer outra operação, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar, ó, o 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, e vai pegar a divisão, 2 dividido por 2. Então ele vai primeiro multiplicar aqui, porque aqui, ó, aqui entre a multiplicação e a divisão, a prioridade dele é o que vier primeiro. Então, como veio a multiplicação primeiro, ele pega e faz, porque, né, vai dar o mesmo resultado. Depois veio a divisão, ele pega e vai fazer a divisão, para depois somar, para depois subtrair. Então, primeiro ele vai fazer 2 vezes 3, 6. Depois vai fazer 2 dividido por 2. Né? Ele vai fazer 2 dividido por 2. Para depois somar e para depois subtrair. Então, vamos dar um enter aqui. Ó. O resultado é 7. Se a gente fizesse daquele jeito que eu falei no começo, ó, 2 mais 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2, 12 menos 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Ó, e não deu 5, deu 7. Por quê? Primeiro ele multiplicou, depois dividiu, depois somou e subtraiu o que tinha que fazer. É por isso que deu 7. Então, muito cuidado quando não tiver parênteses. Por quê? Porque senão ele não faz as prioridades. Então, vamos nessa mesma conta, vamos pegar aqui, ó, a mesma continha, vou pegar e vou fazer ela aqui, ó, em outro lugar. Então, vamos pegar ela aqui.
e vou agora colocar o parênteses. O parênteses vai ter prioridade, ó. Aí nós vamos fazer primeiro, ele dá 5. Por quê? Ó, quando eu coloco o parênteses aqui, ele traz a prioridade. Então, prioridade primeiro para ele é 2 mais 2, certo? Para depois multiplicar. E a prioridade para ele aqui, ó. Então, vai lá, 2 mais 2, 4. 4 vezes 3, 12. Depois aqui, ó, vamos ver se ele vai trazer então, ó, 2 mais 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o que der aqui, ele vai multiplicar, ó. Então, se eu trazer aqui, ó, 3 menos 2, vamos ver se vai trazer. Não, porque aqui eu não posso pôr esse parênteses aqui, ó. Opa. Eita, peraí, fecha. Ó, 2 mais 2, 4. Aí eu teria que pegar assim, ó. Fazer essa prioridade aqui. Essa prioridade aqui. Depois, essa prioridade aqui. Para depois ele fazer a 2. Aí deu 5. Então, o que, que ele vai fazendo? Ó, as prioridades do parente. Então, primeiro ele vai fazer 2 mais 2, 4. Qual que é o próximo parênteses? Multiplicar por 3. Qual que é o próximo parente? Subtrair por 2. E depois ele faz a divisão, que aí não teria necessidade de eu pôr o parênteses. Então, o parênteses tem prioridade em qualquer caso aqui, mesmo se for uma multiplicação, uma divisão. Então, lembrando que nós temos aqui as nossas prioridades, né? Então, ó, quando não tiver parênteses, o que, que ele vai fazer primeiro? A multiplicação ou a divisão, qualquer um dos dois que vier primeiro. Para depois fazer uma adição e uma subtração. Mas então, lembrando que nós temos, quando a gente utilizar o parênteses tem prioridade em qualquer uma das operações aqui, certo? Não esquecendo que precisamos usar o igual antes de qualquer fórmula. Bom, professor, se eu quisesse então elevar um número, né? Um número elevado a outro. Então, por exemplo, uma exponenciação. Então, vamos lá. Eu quero pegar o número 2, né? Como que eu faço para elevar o número 2? Né? 2 elevado a terceira, né? 2 elevado a terceira, que seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? Que 2 elevado a terceira é a mesma coisa que eu fizer assim, ó, igual 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Mas se eu quisesse fazer ele elevado, é só colocar assim, ó, igual 2, qualquer número que eu queira elevar, é só colocar o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. Então, 2 elevado... Então, ele está falando 2 elevado a 2. Então, eu ponho 2, coloco o acento circunflexo e depois coloco o número à frente que eu quero fazer a elevação. Então, 2 elevado a terceira, né? Que eu pedi a terceira, desculpa. Lá, ele trouxe 8, certo? Então, porque aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à terceira. Aqui, mesma coisa, 2 elevado à terceira. Então, toda vez que eu quero elevar a um número, é só colocar, então, ó, 2 elevado à terceira, é só colocar o chapeuzinho do vovô ali, certo? É isso aí. Bom, aí eu tenho também o arroba. O arroba, ele só vai dar certo quando eu fizer uma função. Cadê o arroba aqui, ó? O arroba. Eu não vou utilizar muito o arroba com vocês, porque toda vez que eu querer fazer uma fórmula, uma função, eu posso usar o igual. Então, para que eu vou usar o arroba? Então, o arroba eu trouxe aqui mais para vocês, caso vocês forem prestar um concurso, o arroba, ele dá certo para fazer uma função, mas ele não dá certo para fazer uma fórmula que a gente criar. Por exemplo, ó, o que seria essa função? Função é uma pronta, por exemplo. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui dois números. Vamos pôr, eu tenho aqui o 5 e tenho aqui o 6. Eu posso criar uma função para somar esses dois números aqui, ó. Existe uma função pronta chamada soma, que eu ponho aqui, ó, igual soma, abro parênteses, mas ó, gente, não se preocupe ainda com essa fórmula, porque eu vou ensinar fórmula por fórmula, tá? É só para eu mostrar para vocês a diferença de uma função com uma fórmula criada pela gente. Então isso daqui é uma função pronta, uma função chamada soma,
né? Que ele vai o quê? Somar esses dois números. Então, quando eu coloco igual soma e abro parênteses e vou lá e indico para ele que eu quero somar esses dois aqui, ó, somar o 5 com 8, então isso daqui é uma forma só, eu usei o igual. Então, ó, quando eu fechar aqui o parênteses e dar o enter, o que, que ele fez? Somou esses dois números aqui, ó. Então, aqui, ó, eu utilizei o igual. Ele dá certo também quando eu falei para vocês aqui, ó, que ele também pode usar o arroba no lugar de uma função, então significa que eu posso usar o arroba também. Então, se eu usar assim, ó, arroba, soma, abri parênteses e peguei os dois, fechei parênteses, isso é uma função. Então, com a função, eu posso usar o arroba. Então, tanto o igual quanto o arroba. Apertei o enter, ele fez a fórmula para mim. O que, que ele fez? Ele substitui automaticamente para o igual. Então, olha lá, trouxe o mesmo resultado. Só que, diferente, se eu fosse fazer uma soma com igual. Então, se eu colocar assim, ó, igual 8 mais 8, ele vai dar certo. 8 mais 8 dá 16. Mas se eu colocar assim, ó, arroba 8 mais 8 e apertar o Enter, ele vai trazer um erro, ele não deixa. Isso é uma fórmula, né, que nós digitamos, nós criamos essa fórmula. Então o arroba ele não funciona com a fórmula que a gente digitar, ele só vai funcionar com uma função pronta. Então nós temos lá várias funções prontas, a função soma, média, máximo, mínimo, e aí eu vou ensinar para vocês cada uma dessas funções. E aí quando a gente for utilizar as funções, eu não vou usar o arroba, eu vou usar o igual, porque o igual é o que vai dar certo para tudo que a gente for fazer de função e também de fórmulas, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou parar por aqui. Gravei aí mais ou menos uns 30 minutos de aula, né, direta. Acho que é um conteúdo bom, né, ideal, né, para também vocês não ficarem tão cansados, né, porque fica direto, vocês vão estar parando esse vídeo, então acaba que estendendo mais de 30 minutos, né, vocês vão ter as dúvidas, então isso aí vai surgindo, as dúvidas, então vocês vão anotando, né, ou vão falando direto, porque eu vou estar disponível aqui, né, no horário das aulas para poder tirar a dúvida de vocês. E então, assim, acaba que passando 30 minutos eu acho ideal para a gente ter, né, aí a quantidade de dúvidas que forem surgindo, para a gente, né, dar tempo de sanar todas as dúvidas aí. Então, qualquer coisinha, tô por aqui no horário das nossas aulas, mas se surgir dúvidas depois também, né, conforme eu for entrando aí no Classroom, né, então vocês tiram todas as dúvidas de vocês no Classroom, tá, gente? No Classroom, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, tirem no chat do Classroom e eu vou respondendo, porque o Classroom é a nossa plataforma que a gente vai utilizar para as nossas comunicações padrão, certo? Então tudo de bom para vocês e até a próxima aula.